Quando nós estudamos o período da Segunda Guerra Mundial, muito provavelmente a pergunta que vem na cabeça de muita gente é: como o povo alemão deixou aquilo acontecer? Como o povo alemão deixou uma pessoa como Hitler chegar ao poder? E se você tem um pouquinho mais de bagagem sobre o assunto e conhece um pouquinho mais sobre essa história, provavelmente você deve se perguntar: como o povo alemão conseguiu votar em pessoas como Hitler, no partido dele e nas ideias dele? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel, sou professor de História e no vídeo de hoje a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre como a gente continua votando em ideias tão absurdas como as de Hitler lá na Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial. Porém, antes de você seguir com o vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui. E se você gostar do vídeo, deixa um like lá no final, beleza? Bom, hoje em dia falar sobre Hitler é falar sobre uma coisa completamente diferente daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê dentro da sociedade, daquilo que aconteceu na história. Falar sobre ele é falar sobre um capítulo extremamente desprezível da história humana e é também basicamente falar sobre um ponto fora da curva daquilo que nós conhecemos. O fato é que, por mais que pareça um ponto fora da curva, Adolf Hitler ele se utilizou de uma estratégia e viu uma brecha que muitos políticos durante toda a história se aproveitaram, continuam se aproveitando e ainda vão se aproveitar muito. O povo alemão ele é reconhecidamente dentro da Europa um povo alegre, um povo feliz, um povo que é acolhedor, que gosta de música, de dança, é um povo muito hospitaleiro. Porém, após o fim da Primeira Guerra Mundial, a República de Weimar, que é um nome que a Alemanha usou do final da Primeira Guerra Mundial até a ascensão de Hitler ao poder em 1933, ela se encontrava num período de crise muito grave. Crise econômica, desemprego, fome, miséria por todo o país e o sentimento de ser uma pessoa alemã jogado no chão e pisoteado. Além, é claro, de uma descrença muito grande na classe política que eles tinham naquela época. Hitler se aproveitou dessa brecha, ele viu que isso era uma coisa que podia ser explorada e seus discursos eles eram extremamente impactantes, suas ideias eram muito fortes e ele fez uma coisa que foi crucial para o seu crescimento político, que foi identificar problemas, identificar os causadores desses problemas e identificar soluções para esses problemas. E foi dessa forma que Hitler elegeu seus culpados, os comunistas, socialistas, judeus, homossexuais, enfim, tudo aquilo que não representava um alemão tradicional e a família alemã tradicional. Com seus inimigos eleitos, seus discursos começaram a ficar cada vez mais agressivos, bem como o povo alemão, que estava cansado de viver naquela situação tão deplorável. Dessa forma, ele foi conseguindo muitos seguidores, muitos eleitores, muitos fãs. Basicamente, criou-se uma seita em volta dele. Numa ascensão meteórica na política, o então mensageiro de guerra, que era uma função extremamente baixa e que ele fez durante a Primeira Guerra Mundial, baixa no sentido de que era essa pessoa responsável por atravessar o campo de batalha para entregar mensagens de um lado ao outro. Foi esculpindo a sua imagem de um grande líder e de uma pessoa que resolveria os problemas como se fosse um Messias enviado pelas divindades. Em 1932, os alemães depositaram 13 milhões de votos em Hitler nas eleições presidenciais, deixando ele em segundo colocado. No ano seguinte, o seu partido ganhou a maioria das cadeiras no parlamento alemão. E dessa forma, Hitler viu a janela se abrir para que ele pudesse esmagar seus concorrentes políticos e exterminar as pessoas que pensassem de maneira diferente da dele. Extinguiu partidos políticos, prendeu e exilou seus inimigos políticos. Enfim, Hitler chegou ao poder de uma maneira muito agressiva. Bom, e se você a essa altura do campeonato ainda não sabe, eu te conto. Hitler é aquele cara responsável lá na Segunda Guerra Mundial por criar campos de concentração onde ele exterminou mais de 6 milhões de judeus, negros, homossexuais, opositores políticos e diversas outras pessoas que ele era contra, criando assim uma verdadeira máquina de extermínio.
usando o Estado alemão para fazer isso. Suas ideias podem parecer absurdas e podem não fazer sentido nenhum, podem parecer que elas saíram do meio do nada. Mas ele também utilizou da ciência para comprovar algumas coisas, como por exemplo de que existia uma raça pura, que era a raça ariana, como de criar mentiras para atacar seus inimigos políticos, para atacar aquelas pessoas que discordavam dele e para criar esses inimigos perante toda a população. Além também de atacar a imprensa que ousava discordar de alguma coisa dele. Ele pensou num governo com ideias muito próprias e que apenas ele estava correto e todos os outros estavam errados e deveriam se curvar ao que ele pensava e as pessoas que estavam em volta dele que pensavam da mesma forma. Hitler foi a opção dos alemães para acabar com tudo isso que está aí naquela época. Hitler foi a opção dos alemães para acabar rapidamente com os problemas que o país vivia, para entregar soluções fáceis e para exterminar aqueles inimigos que ele mesmo criou. Hoje pode parecer muito absurdo que tanta gente tenha comprado um discurso tão horrível como o que Hitler praticava. Mas a gente esquece às vezes de abrir os olhos e tentar enxergar a nossa realidade e ver que a gente continua aceitando determinados discursos, a gente continua aceitando de alguns charlatões de que a política é uma coisa simples e fácil de se resolver e a gente continua comprando a ideia de algumas pessoas que daqui para frente vão parecer bem insanas. Momentos de crise são ideais para o surgimento de políticos que agem como Hitler agia, tentando explorar o medo da população e tentando explorar também a ignorância da população em não reconhecer a complexidade que é viver em sociedade, viver sob um sistema político e que existem soluções fáceis para problemas que são tão difíceis de se resolver. Nós continuamos a votar nesse tipo de discurso, nós continuamos a eleger Hitler porque nós gostamos de terceirizar as nossas culpas e as nossas responsabilidades. Porque nós temos preguiça de tentar compreender o quão detalhado é a nossa vida e tudo aquilo que nos cerca. Tenha certeza que não só eu, como muitas outras pessoas, continuarão empenhadas para evitar que isso aconteça, apesar de ser muito difícil. Mas cabe a cada um de vocês, a cada um de nós, tentar reconhecer e fazer esse esforço para que a gente pare de eleger esse tipo de discurso, pare de eleger esse tipo de político, para que a gente pare de eleger Hitler. Bom, e qualquer semelhança com o Brasil atual é mera coincidência. Eu já falei aqui no canal sobre as fake news, como a gente acaba caindo nelas. Se você quiser, clica aí no vídeo e assiste. E nos vemos numa próxima. Valeu? Boa!